Esse podcast é distribuído pela Central 3. Carta ao ouvinte. Caro ouvinte, se essa merda aqui existe, a culpa é sua. É você, com a sua tolerância auditiva e o apoio que você deu, através dos tempos, nas plataformas de apoiamento. E mais recentemente, metendo-lhe um pix recorrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com, que permite que essa desgraça aqui continue funcionando. Então, por todo esse tempo de dedicação e paciência, nós agradecemos. Muito obrigado, ouvinte. Tu é foda pra caralho. Tá, chega agora, bora pra abertura. Não, mas calma, peraí. Esse é um daqueles episódios com tradução e sem tradução. Esse aqui é o episódio sem tradução. Se você quer o outro, procura lá no nosso feed. Agora sim, bora lá. As mulheres, elas não estão seguras nem dentro de casa. Futrica de sex shop. Eu vou contar pra vocês um negocinho. Pra quem não sabe, eu sou dona de um sex shop, tá, Anastácia? Por que eu falo que nós mulheres não estamos seguras nem dentro de casa? Diariamente, todo dia, recebemos mensagens de homens falando o seguinte: eu quero um produto pra colocar na bebida da minha mulher sem que ela sinta o gosto, sem que ela saiba. Porra, vai tomar no cu, porra! Pra ela ficar animada. Muito louca. E aí eu fico imaginando, se dentro de casa isso acontece, imagina as mulheres, as meninas que vão num bar, vão numa boate, estão em lugares públicos assim, o que eles não colocam às vezes? Puta que pariu. É crime, gente, você colocar qualquer coisa na bebida de uma pessoa sem que ela saiba. Pra caralho. Mas eles perguntam isso pra nós no atendimento como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Então, meninada, mulherada, cuidem quando vocês estão por aí, estão na rua, principalmente, com a bebida de vocês, porque tá perigoso, tá? Puta que pariu! Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal! Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Dalton. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Este é o 4º episódio de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? A distopia trumpiana. Não vai ter jeito, a gente vai ter que falar disso de novo. Vamos de volta, senhoras e senhores, e infelizmente, precisamos falar dos Estados Unidos de novo. Porra, e quem dera a gente pudesse ignorar a distopia trumpiana. Porra, que quadra absolutamente miserável da história na qual a gente se enfiou. Quadra da história? Já tava ruim antes da segunda encarnação do Trump. Agora então... Tava ruim. Agora parece que piorou. E por lá a gente tá vendo o que significa o Air quotes. sucesso de um governo de extrema direita. Lá tá acontecendo numa velocidade bizarra e relativamente com pouca resistência. É uma merda. Bom, certamente vocês viram a cena do ICE, a polícia da imigração lá do Trump, matando uma mulher em Minnesota. I'm not mad at you. Show your face. I'm not mad at you. It's okay, we don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. Tem duas pessoas falando aí. A primeira era a Renee Good, que tava no banco do motorista de um carro. A segunda é a esposa da Renee, que tava filmando do lado de fora e falando com o policial. As duas estavam protestando contra os abusos da ICE. Foram 3 tiros na direção da cabeça de uma mulher. Um acertou o braço, um o torso e o outro a cabeça. O assassino, com o rosto coberto por uma máscara, mandou um fucking bitch. Em bom português seria alguma coisa do tipo vagabunda do caralho, uma coisa assim. Aí ela, que tava tentando sair com o carro pra escapar daquela situação, bate com o carro num poste. Fucking bitch. E o uso dessas duas palavras explica muita coisa. A Renée tinha 3 filhas e no banco de trás do carro tinha um cachorro. E se você viu a cena, você sabe o que aconteceu. Não, ela não tentou atropelar o cara do ICE. Mas bora ouvir a Fox News, um dos canais de TV mais assistidos dos Estados Unidos, e fique preocupado porque vai ficar tudo muito esquisito. Mercedes, young women in this country have become a very scary demographic. 84% of young women in New York
voted for Mamdani. They voted to make the city dramatically less safe for themselves. Ô, Mercedes, me ajuda aí, pelo amor de Deus. There is a young woman problem, and I think Puta que pariu. the question is, how do you bring young people in? And I have a theory, by the way. If I was leading the conservative movement, I would say encourage marriage early. Caralho! You'll get more conservative young women. Pelo amor de Deus. Porra, Mercedes, pelo amor de Deus, Mercedes. Me ajuda. Sem querer arriscar uma ladeira escorregadia aqui, mas tendo motivo pra isso. Clã de pedófilos. Daqui a pouco estão defendendo casamento de menina com 12 e 14 anos. 13 não, porque aí é coisa do... If you want to go get young women and you want to convince them because they've all gone insane, young women are actually insane in this country. Porque assim, não é que ele tá chamando uma mulher de maluca. Ele tá chamando um conjunto demográfico inteiro. É você. The figure you don't have that's the scariest is 66% of Democrats now have a favorable view of socialism. Por que será? Socialism has spread the shadow of human regimentation over most of the nations of the earth, and the shadow is encroaching upon our own liberty. Pânico comunista. Pânico comunista. Pânico comunista. And if you skew that to the young, it's much bigger than that. Por que será? É uma sociedade doente. Os 400 americanos mais ricos detêm um patrimônio líquido maior do que 150 milhões de americanos entre os 60% mais pobres. Isso cria um ressentimento, cria uma raiva e uma vontade de pôr fogo no circo. Young American women are very much far left. And they are buying into all of that, but they have been since, well, some of them since they were young little girls. Yeah, I find that very frightening. One of the demographic groups that Republicans, have traditionally struggled with, female voters. Por que será? You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. What the heck is going on with female voters, especially young female voters? There is a, surge of conservatism, but it's with American young men. Uma onda não, né? Um tsunami. Tem se falado muito na internet sobre Red Pill, incels e outros grupos na internet que tentam resgatar a masculinidade hegemônica e promovem uma vilanização das mulheres. Para um jovem de 18 anos do sexo masculino, hoje a probabilidade de morrer antes dos 50 anos é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. É um fenômeno hoje chamado mortes por desespero. Opioide, alcoolismo, abuso de drogas, suicídio, depressão. Você vê, o país mais rico, mais pujante, com a melhor tecnologia médica, não oferece ao jovem do sexo masculino um horizonte de vida que lhe permita, inclusive, vencer os 50 anos, numa proporção maior do que Bangladesh. Então, é uma sociedade doente. Pra caralho! There is a huge gender gap when it comes to politics. I'm not surprised that all of the young women went incredibly left. I think that young women, it is said, are the most left-wing group in history. And so that just means I have more work to do. Vocês sabem onde que essa retórica vai dar, né? O nosso inimigo não é externo, é interno. It's the enemy from within. Antes eram os imigrantes, agora o foco tá indo para as mulheres. Eles mostram que o eleitorado jovem do Trump, ele tem características ele é muito radical nessas questões de gênero, de antagonismo com a cultura progressista. E esses dados aí são realmente impressionantes e muito, muito preocupantes. Se o homem deve liderar e a mulher deve seguir, ou seja, os papéis tradicionais de gênero, quanto mais jovem, mais apoio você tem a essa afirmação. Isso é absolutamente surpreendente e desconcertante. Pra caralho! Quanto mais jovem, mais você tem apoio a essa afirmação em defesa dos papéis tradicionais de gênero. Vocês comeram cocô? Isso mostra que entre a juventude, os jovens estão defendendo mais os modelos tradicionais comeram cocô? Do que as pessoas mais velhas, e isso é absolutamente desconcertante. Faz o seguinte, vai todo mundo tomar no cu. Porra, caralho, porra. Mas bora com outro programa da Fox. Infelizmente. Perdão! Watch the videos, Jessica. It's mostly women. Nessa hora estavam aparecendo imagens dos protestos. You can't deny it's mostly women and crazy looking women. Vocês estão de sacanagem! It's mostly women, crazy looking women, trans women, and then the guys are like the Trantifa guys. E Trantifa é exatamente isso que você tá achando que é. With backpacks, look at her, she's got a shaved head. Benny Johnson, last night, said on my show, something very interesting theory. Essa eu quero ver. Não quero ver, não. E se prepara, por quê? Porque isso já seria bizarro se dito até a primeira metade do século XX. A lot of these women are single.
And so you have this instinctive motherhood that's really not been able to be expressed. So they're trying to wrap their arms around the immigrant community and protect them. And it's very, very dangerous, Jessica. And sometimes women have to be protected whether they like it or not. E tudo isso com a Jéssica na frente do cara, tendo que ouvir esses absurdos. Nossa, guerreira. Essa Jéssica aí é a única pessoa minimamente razoável da Fox. E tem que lidar com os homens mais inseguros do mundo. Quase todo dia na Fox News. You and the president have mentioned that before. And I'm sorry we will I protect missed you. that. We will protect you. I'm good. But we're not going to protect the killers who came in from Mexico. Sorry. A competição é enorme. Mas esse rapaz aí é o ser mais abjeto da Fox. Aqui tem informação. E bora de novo com outro programa da mesma Fox. Desculpe. There's a weird kind of smugness, by the way, in the way that some of these liberal white women interact with authority. Most guys learn early in life that every confrontation has a sort of escalation chain. Instituto Tirei do Cu. A joke, a push, an argument can eventually turn to violence. We spend a lifetime reading the signs, knowing when we're getting close, knowing when to pull back, knowing when we're on the edge of violence. Será mesmo? Eu acho que não, tá ligado? These protesters, they seem completely oblivious, or they think they have a hall pass to the possibility that blocking cops or using their cars as barricades could end violently. Tragically, but violently. Pois é, a galera do 6 de janeiro no Capitólio era majoritariamente masculina. Cala a boca! O trumpismo, que é majoritariamente masculino, tá cagando pras regras. Cala a boca! E no caso da Renee Good, o policial tava na direção oposta do sentido das rodas. E não faz o menor sentido disparar 3 vezes na direção da cabeça de alguém por causa disso, por causa do que aconteceu naquele cenário. Ei, fodendo! Pelo time e pela posição do carro e do policial, mesmo se tivesse a intenção de atropelamento que não houve, atirar não evitaria nada. Era melhor o policial ter gasto energia e atenção se esquivando do carro, mas não foi isso que ele fez. Aí é meio que impossível não concluir que o policial queria atirar. A impressão que dá é que não tem protocolo nenhum, que a discricionariedade tá 100% nas mãos do guarda da esquina, e a gente sabe como isso é perigoso. Polícia, de verdade, segue, ou pelo menos deveria seguir, protocolo, mas não é o caso dessa milícia federal liderada pelo Trump e pelo Stephen Miller, o Nosferatu Yankee. É isso aí mesmo. O ICE é uma milícia sem qualquer autoridade para cometer essas brutalidades e que comete essas brutalidades do mesmo jeito. E fica tudo por isso mesmo. Puta que pariu! So ICE officers are part of DHS. DHS é o Department of Homeland Security, tipo o Ministério de Segurança Interna, de Segurança Pública, alguma coisa assim. They're part of the federal law enforcement. They have limited authority. Their powers are basically restricted to trying to enforce immigration law. So they don't have any legal authority over U.S. citizens unless U.S. citizens are in some way assisting with illegal immigration or something like that. They don't have the ability to conduct traffic stops or to arrest U.S. citizens for state crimes. They do have some limited ability to arrest U.S. citizens for federal crimes if they happen to observe them. So that's basically the framework in which ICE exists. But they must be allowed to do some kind of searches or investigations to uncover whether someone is a legal or illegal immigrant. They're allowed to ask questions, so they can, ask you if you're a U.S. citizen or not. They can't really go around asking for identification, though. They're not really supposed to be doing that. They can knock on doors and ask some questions, but really they're supposed to have some knowledge that there is an illegal immigrant in a certain residence or in the area, rather than conducting vast sweeps where they're ending up getting U.S. citizens as well and sort of creating a reign of terror, I think, that we're seeing. E pra quem não viu as cenas, como diz o meme, tu tava fora do Brasil, irmão? São agentes mascarados que se recusam a se identificar, que chegam em viaturas não identificadas, que parecem carros de civis e que prendem e levam as pessoas sem qualquer mandado para isso. ICE is a domestic terrorist organization that is funded by taxpayers. End of story. There is nothing else to say. This is not fixable. This is not necessary. This is not law enforcement. This is a product of the machinations of Stephen Miller and Donald Trump, period. And they have these cosplayers, these broken men, emotionally stunted. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging. More than likely, probably low T situations that all of these broken people want to go be members of this because they'll give you $50,000 signing bonus and you get to go beat up on people. You can be a bully and a murderer
legally. Olha a merda! E quem musicou muito bem o que é o ICE foi o Jesse Wells. Well, if you're looking for purpose in the current circus, if you're seeking respect and attention, if you're in need of a gig that'll make you feel big, come with me, put some folks in detention. Just last week was kinda tough, I put a kid in cuffs, I zip-tied a lady to a van. We can sneak around town hunting working folks down, I hear they get a great benefit plan. Join ICE, boy ain't it nice, join ICE, take my advice. If you're lacking control and authority, come with me and hunt down minorities, join ICE. Pois é, a política de imigração lá deixaria o Hitler orgulhoso. Procurem aí por imagens recentes de um cara chamado Gregory Bovino. É isso mesmo, o cara é chefe da patrulha de fronteira dos Estados Unidos. And he is intentionally using jackets and uniforms that are a complete replica of a Nazi SS uniform. Pois é, o rapaz claramente se inspirou na moda alemã dos primeiros anos da década de 40 do século passado. Só faltou esticar o braço e mandar um Sieg Heil. A arte brasileira da próxima década será heróica. And you have to understand that everything that ICE does is to get a lot of propaganda. And he knew the cameras were following him. And here he's trying to act like a tough guy Nazi on the streets of Minneapolis. He had on his Nazi jacket. Out of the road now. This is designed on purpose. This style of propaganda for us to fear that little man that is so small that he has to wear a Nazi jacket. All that man is showing us is that he studied history and he didn't fully comprehend it. Or that he studied history and he's on the side of Nazis. E a Kristi Noem, que é a secretária de Homeland Security, que é a chefona do ICE, nos aparece num pódio com o slogan One of ours, all of yours. Um de nós, todos de vocês. A frase evoca o massacre de Lidice, em junho de 1942, quando os nazistas retaliaram o assassinato de Reinhard Reindrich, aniquilando a Vila Tcheca. As forças da SS fuzilaram quase todos os homens acima de 14 anos, enviaram as mulheres para o campo de Ravensbrück e dispersaram as crianças. Algumas foram mortas com gás em Helmno, outras germanizadas. Em seguida, eles arrasaram o local, matando cerca de 340 pessoas. Um símbolo das táticas de terror. E a indiscrição é brutal, hein? Beautiful milk. It's what we're here for. We're going to be discussing milk and whole milk and how good it is. Existiu uma pesquisa que as pessoas brancas elas têm mais facilidade para digerir a lactose. E aí eles usaram isso para falar que os brancos são superiores, tal. E aí o leite meio que virou um símbolo disso. Puta que pariu. E o Trump promete imunidade absoluta aos comandados pelo cosplay de nazista. Your administration has advocated for absolute immunity for the ICE officer who shot Renee Good. How do you define absolute immunity? Well, I'm going to let the people define it. But immunity, you know what immunity means as well as I do. That woman was very, very disrespectful to law enforcement. Então tudo bem. Mano, rapaz. And you heard the same noises. You saw the same crunch that I saw. You can't do that with law enforcement, whether it's police or ICE. Or Border Patrol or anybody else. E aqui vem uma deixa perfeita pro Jon Stewart, do Daily Show. Ele comparou a retórica sobre a morte de 7 de janeiro desse ano, o dia que a Renee Good foi morta, com o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 22. Como se fosse um preencha as lacunas, sabe? Misturando isso com falas do próprio Trump ou do trumpismo. On January 6th, a bunch of... They were peaceful people. These were great people. Went to the Capitol... peacefully protesting a stolen election. I have never seen such spirit and such passion and such love. But while they were there, Capitol Hill police officers instigated the violence that day. So the people we saw earlier beating the shit out of police officers were hardworking, loving people provoked by law enforcement. And ultimately, they deserve a full pardon. Got it. But now let's jump ahead, I don't know, a day. To January 7th. We've all seen that footage. I think I know what I saw that day too, but let's go through it again with the correct interpretation. On January 7th, a highly disrespectful, deranged lunatic woman, professional ICE agitator, domestic terrorist, did what? This woman used her car as a weapon. And tried to run over an ICE agent. An attempted murder
And so she was shot and killed. So while very little of the descriptions that you were saying matched what we all saw on the tape, the important lesson here is what? She brought it upon herself. Motherfucker. We are in a confusing, dark place. Quem vai falar a seguir é a Jennifer Welch, apresentadora do podcast I've Had It, uma das melhores análises que a gente viu, hein? If these guys were serious about immigration, they would not be in Minnesota. There's two reasons why they like being up there. Number one, they cannot stand Tim Walz. O Tim Walz, governador de Minnesota, foi o candidato a vice da Kamala Harris na disputa com o Trump. E ele enlouqueceu o Trump, chamando ele constantemente de weird, de esquisitão, durante a campanha presidencial. Well, it's true. These guys are just weird. And you know, they're running for He-Man Women Haters Club or something. Acertou, miserável. O cara foi na mosca pra caralho. They come across weird. They seem obsessed with this. The hydroxychloroquine. The fascists depend on fear. The fascists depend on us going back. But we're not afraid of weird people. They're eating the dogs. Donald Trump is going to put women's lives at risk. Grab them by the pussy. That's 100% true. Donald Trump is potentially going to end constitutional liberties that we have, end voting. Vamos voltar com a Jennifer e os motivos que fazem de Minnesota o alvo do Trump. Number two, they cannot stand Ilhan Omar, the congresswoman from there. Pois é, se tem uma mulher que o Trump odeia profundamente nos últimos anos, é a maravilhosa Ilhan Omar. Procure aí por ela. Uma mulher somália-americana, negra, muçulmana e que usa hijab. É o bingo do ódio do Trump. Look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just people walking around killing each other. Pau no seu cu. E a visão que o Trump tem da África é o suprassumo do racismo. We had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries? Right? Mano, cu, rapaz. Pois é, não à toa o Trump se recusou a condenar o apoio da Ku Klux Klan ao seu nome em 2016. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? O senhor vai condenar o David Duke e dizer que não quer o voto dele ou de qualquer outro supremacista branco nessa eleição? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? Então, para você entender, eu não sei nada sobre o David Duke, ok? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So, eu não sei nem nada sobre o que você está falando sobre supremacia branca ou supremacistas brancos. I don't know. I don't know, did he endorse me or what's going on? Eu não sei, ele me apoiou, o que aconteceu? Because, you know, I know nothing about David Duke, I know nothing about white supremacists. Porque eu não sei nada sobre o David Duke e não sei nada sobre supremacistas brancos. Well, I have to look at the group. I don't know what group you're talking about. Eu tenho que analisar o grupo, eu não sei de que grupo você está falando. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I have to look. Você não quer que eu condene um grupo do qual eu não sei nada, eu tenho que avaliar. I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but... Eu estou falando sobre o David Duke e a Ku Klux Klan, mas... I don't know, honestly, I don't know David Duke. I don't believe I've ever met him. I'm pretty sure I didn't meet him, and I just don't know anything about him. Eu não sei nada sobre... Honestamente, eu não conheço o David Duke. Eu acho que eu nunca conheci ele. Tenho quase certeza que não conheci, mas o que acontece é que eu não sei nada sobre ele. Vai tomar no cu, vai pro caralho. Bora voltar com um dos ataques do Trump a Ilhan Omar. She's always talking about the Constitution provides me with go back to your own country and figure out your Constitution. All she does is complain about this country, and without this country, she would not be in very good shape. She probably wouldn't be alive right now. So Somalia is considered by many to be the worst country on earth. I don't know. I haven't been there. I won't be there anytime soon. I hope. But what the Somalian people have done to Minnesota is not even believable. É aquela parada de arrumar um inimigo, né? O pessoal da extrema-direita fala num esquema de desvio de dinheiro envolvendo creches para crianças somali. E vale dizer que Minnesota tem a maior diáspora somali nos Estados Unidos. Ó a informação aí. And they had a MAGA influencer that started a complete lie about Somali daycare centers. And that riles up all of the racist Republican base. Mas a gente já viu isso mais ou menos por aqui, né? A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula. Um youtuber invadiu umas creches e fez uns vídeos sob medida usando a corrupção como desculpa para alimentar o ódio aos imigrantes. Tudo isso com a inestimável ajuda do Elon Musk. Thank you very much, Mr. Elon Musk. Elon Musk gave us free speech again on the internet. What I just did would not have been possible without Elon Musk. The video would have done well on YouTube. It would have got 1 million views. It wouldn't have created any change, though. But if it wasn't for X, you wouldn't have seen any of that.
Yeah. Like I went freaking to combat with this Tim Walz on X. Man, you really crushed it. Yeah, well, I had no other option. You crushed it. Yeah, it was crazy. As denúncias envolviam o governo do Tim Walz. E depois delas, ele disse que não ia mais se candidatar. Por isso que esse influenciador aí tá se gabando. And that riles up all of the racist Republican base. And the most important thing that you're seeing right now, the regime is going to do this. We've always known they had Nazi intentions. E não é impossível estabelecer comparações entre os Estados Unidos de hoje e a Alemanha do final da década de 30 e começo da década de 40, não, hein? The most important thing we're seeing is the percentage of Americans that are going along with this, that support this. É só ver a audiência da Fox. That's what we need to absorb. There is a sect of the Republican Party and of the Christian religion that supports cruelty, that supports dehumanizing people. They support every ounce of this. Many Americans right now, I would say about 30%, do not want democracy. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I'd like to be Pope. Do not want to mind their own business. And we have an article here from a Fox opinion writer. And this is wild. So it's not only that they're going after Somalis, Latin American looking people. This Fox News opinion writer, David Marcus, his article is deluded wine moms are committing deadly crimes, not simply protesting. And Fox News says, stop the madness. And they quote in his article, and he says, what we are seeing across the country is organized gangs of wine moms use Antifa tactics to harass and impede ICE agents is not civil disobedience. It isn't even protest. It's just crime, writes David Marcus. Ou seja, vocês percebem a loucura? Puxa daí, Cecília. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. E olha só porque... Aqui tem informação! O termo mãe do vinho, wine mom em inglês, é um termo usado para descrever uma mãe tipicamente de classe média alta, geralmente com filhos pequenos, que recorre a bebidas alcoólicas para lidar com o excesso de trabalho ou o cansaço da maternidade. Programa com informação. They are now demonizing everyday Americans, wine moms. The insinuation with that is liberal white women that look like me, that look like Angie. And so now they are widening the scope that anybody who stands up for human rights, who stands up for democracy, who exercises their First Amendment is some organized gang. The organized gang are all of the Proud Boys. Proud Boys, stand back and stand by. Alguns dos principais nomes que foram perdoados pelo presidente. Nas primeiras horas desta terça-feira, o fundador de uma das principais milícias do país foi liberado de uma prisão federal. The organized gang are all of the Proud Boys and the Oath Keepers that have now burned their Don't Tread on Me flags and now work for the federal government so that they can rough up wine moms, so they can rough up Black people, so they can rough up Hispanic people because they're severely broken, psychologically damaged, emotionally stunted, low-T, pink arm maniacs that have found a home and refuge in this Nazi Christian nationalist movement. Tem que ser falado. E as cenas por lá são assustadoras, hein? Overnight, flashbangs lighting up the Minneapolis skies. Agents seen descending on protesters. Earlier Tuesday, federal agents seen dragging people out of their cars and spraying others directly in the face with chemicals. E bora ouvir o Tim Walz, o governador de Minnesota. My fellow Minnesotans, what's happening in Minnesota right now defies belief. News reports simply don't do justice to the level of chaos and disruption and trauma the federal government is raining down upon our communities. 2,000 to 3,000 armed agents of the federal government have been deployed to Minnesota. Armed, masked, under-trained ICE agents are going door to door, ordering people to point out where their neighbors of color live. They're pulling over people indiscriminately, including U.S. citizens, and demanding to see their papers. And at grocery stores, at bus stops, even at our schools, they're breaking windows, dragging pregnant women down the street, just plain grabbing Minnesotans and shoving them into unmarked vans, kidnapping innocent people with no warning and no due process. Let's be very, very clear. This long ago stopped being a matter of immigration enforcement.
Instead, it's a campaign of organized brutality against the people of Minnesota by our own federal government. Last week, that campaign claimed the life of Renee Nicole Good. But as bad as it's been, Donald Trump intends for it to get worse. This week, he went online to promise that, quote, the day of retribution and reckoning is coming. That's a direct threat against the people of this state, who dared to vote against him 3 times, and who continue to stand up for freedom with courage and empathy and profound grace. All across Minnesota, people are stepping up to help their neighbors who are being unjustly and unlawfully targeted. All around the Twin Cities, you hear these ear-piercing whistles. Activists blow the whistles when they see agents to alert the anti-ICE network. Agents drive in and out all day, greeted by protesters with profanity and occasional slices of bologna thrown at their vehicles. Oh man, I'm not tired. Uau! Estranho, mas se funciona. Não tem nem mortadela, hein, galera? Tem sim. E a população faz o que as instituições não fizeram e se colocaram como barreira ao absurdo autoritário. Volta com o governador. All across Minnesota, people are stepping up to help their neighbors who are being unjustly and unlawfully targeted. They're distributing care packages and walking kids to school and raising their voices in peaceful protest, even though doing so has made many of our fellow Minnesotans targets for violent retribution. Folks, I know it's scary, and I know it's absurd that we all have to be defending law and order, justice, and humanity, while also caring for our families and trying to do our jobs. So tonight, let me say once again to Donald Trump and Kristi Noem, end this occupation. You've done enough. E olha só o que disse o procurador-geral da Filadélfia. Let me be clear. If any law enforcement agent, any ICE agent, is going to come to Philly to commit crimes, then you can get the F out of here. Because if you do that here, I will charge you with those crimes. You will be arrested. You will stand trial. You will be convicted, whether it's in state or federal court. It's my office prosecuting it. That's how the law works. And you will do your time because Donald Trump cannot pardon you for a state court conviction. Do you hear me, ICE agents? Do you hear me, National Guard? Do you hear me, military? You're going to jail if you commit crimes in the city of Philadelphia. Caralho, o maluco é brabo. E olha só, nenhum casal de americanos com 3 filhos sai impune. In one distressing scene, a baby hospitalized after a family's car was hit with tear gas, according to the Minneapolis Office of Community Safety. The agency saying the 6-month-old had difficulty breathing. The ICE agents came forward and they were like lined up with their mace. The Jackson family says they were driving home from their son's basketball game. The gas grenades setting off the airbags in the car, trapping them inside. Bystanders opening the doors. That's when the family says the baby wasn't breathing. Having to get my baby like mouth to mouth and people like pouring milk all over my other kids. I thought I was dying, honestly. And the way I felt, I could imagine how my kids felt because I'm a full-blown grown adult, you know, so I just knew that it was even worse for them. E ó, bastou só um ano de governo, hein? Acabou de acabar o primeiro ano do governo Trump. Well, we heard from the president just a little bit ago on a post on Truth Social. He said that the day of reckoning and retribution is coming. He alleges that there are thousands of violent criminals here in the state of Minnesota, and that all these efforts by ICE agents are patriotic. ICE agents demanding that an Uber driver show them ID. E aqui tem um diálogo entre o motorista e o agente do ICE. Vou deixar o diálogo todo e depois eu traduzo mesmo na versão sem tradução. I'm wondering, dude, if you were from this country, you know, I'm an immigration officer. What do you mean if I'm from this country? I can hear you don't have the same accent as me. That's why I'm asking. Oh, so you're going by accents now? I want to know where you're from. Agora eu vou traduzir o motorista do Uber aqui e o agente do ICE aqui. Eu tô trabalhando, cara. Se você não é do país, eu sou agente da imigração. Como assim eu não sou do país, cara? Bom, dá pra ver que você não tem o mesmo sotaque que eu, por isso que eu tô perguntando. Então agora vocês estão se baseando em sotaque, é isso? Eu quero saber onde você nasceu. Que preconceito desgraçado é esse? E a gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. E eis a maior das ironias. Tribal leaders confirm that 4 Native American men have been detained by ICE in Minneapolis. Native Americans. Puta que pariu! Pelo visto não é tão America First assim, né? Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente.
competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia, ele não tem esse problema lá. A sensibilidade incrível desse homem. E nada é por acidente. The Trump administration has only doubled or tripled down on these ICE raids, leading to more instances of racial profiling. Stops at highway exits where people are being pulled out of their cars and asked to show identification. An American citizen named Christian Molina was driving down the road when ICE knocked on his door and asked for him to show him his identification. Agents arresting 2 workers outside a Minnesota Target. A state lawmaker says they're both U.S. citizens. Eu sou literalmente um cidadão americano, é o que o cara fala. E pra surpresa de ninguém, os imigrantes eram só uma desculpa. This is about their white nationalist Nazi ideals for the United States of America. So much winning. They have decided they don't like democracy. A lot of people are saying maybe we like a dictator. They have decided they want to be in your bedroom. They have decided they want to meddle and be toxic and have all of these broken, emotionally stunted, pink arm goons go harass minorities. E é isso, o signo dos novos tempos. Homens ressentidos se sentindo ameaçados até pela própria sombra. An ICE agent literally came over to me and said, "What did you say?" I said, "I am not afraid," and they pointed a gun in my face. Esse cara que tá falando é um pastor, pois é, um pastor de Minnesota. ICE put handcuffs on my hands and put me in a black SUV. And then a few moments later they came back and they said, "Are you afraid yet?" And I said, "No." And then they said it. "Well, you're white. You wouldn't be fun anyway." Caralho! It was then that I knew that this staging, that these ICE raids are really about fear and intimidation. Aí junta esse relato com aquele do sotaque. A lot of these people will not shut up about how religious they are. And it's super important because the Democratic Party for a long time now has allowed these hypocritical, evil, evangelical, white evangelical Christians that belong to these megachurches, a part of the prosperity gospel, they have allowed us to unanswer and not respond to all of these claims of them having the moral high ground. The mask is off on their hypocrisy. E esse evangelismo neopentecostal tem uma origem lá nos Estados Unidos. A Petra Costa, no filme dela Apocalipse nos Trópicos, mostrou bem isso. O secretário de Segurança americano, Henry Kissinger, alertou o presidente Nixon que a Igreja Católica não era mais uma aliada confiável na região. Era o auge da Guerra Fria e as correntes cristãs americanas giravam na direção oposta. Isso ficava claro nos cafés da manhã de oração, nos quais televangelistas e lobistas evangélicos se encontravam com presidentes e membros do governo para trocar figurinhas e até dar as mãos. Eles estavam obcecados com o fantasma. Então, eles falavam da América do Sul. Encontramos documentos que mostram que um grupo de lobistas, conhecido como A Família, patrocinou aulas de inglês ministradas por missionários americanos para congressistas brasileiros, que poderiam assim ser convertidos numa tacada só a Cristo e ao capitalismo. Milhares de missionários aterrissaram nos trópicos. O Vaticano se mobilizou para silenciar a teologia da libertação. Filhos da puta. E Brasília também começou a sediar seus próprios cafés da manhã de oração, que uniram cristãos e a ditadura durante 2 décadas. É difícil mensurar os efeitos exatos dessa ofensiva, mas o fato é que o Brasil se converteu num laboratório de um capitalismo brutal, com desigualdade vertiginosa, onde milhões de pessoas foram buscar a esperança na fé evangélica. E olha, tem muito pastor que faz um trabalho legal, hein? O problema é, claro, os filha da puta. E não só isso, como também isso denuncia a ausência do Estado. Mas seguindo, nada é por acidente. Bora voltar com a Jennifer, que inclusive mais recentemente virou alvo do Elon Musk. Babaca do caralho. And all they do is they show themselves as being every bit as hypocritical as the evangelical movement that is at the epicenter of this MAGA regime. And after we see all of this horrible abuse, egregious human rights violations on the streets of Minneapolis, something that should never be normal to Americans, something that when we learned about in school, when we learned about other countries using police forces to terrorize their citizens, to go door to door, when we learned about the Gestapo doing this,
we were horrified, but also at the same time thought, gosh, how lucky we are to live in America. Minnesotans do not have that luck anymore. They cannot have that gratitude because they are living it, because the vice president of the United States says they're going to start going door to door. Online, working for ICE, going door to door and making sure that if you're an illegal alien, you've got to get out of this country. And guess what they've been doing? They've been going door to door. That's why Anne Frank had to hide in an attic, because the Gestapo was going door to door. And here's the thing, the mask is completely off about their Nazi intentions. We have Kristi Noem with a full embrace of Nazi propaganda. One of ours, all of yours, was a Nazi policy made when an SS officer was killed in a Czech village, and then the Nazis killed every single resident of that village in response. A gente já tinha explicado isso, mas vale a pena repetir de tão bizarro que é. E tudo sempre foi escancarado, tinha até projeto. These guys have been doing this since they campaigned. All of this is in Project 2025. They have deemed democracy incompatible with their desires to create a white, evangelical, Christian nationalist state. E para esse pessoal, o fucking bitch é de boa. E a gente sempre lembra o quanto a gente continua flertando com um fundamentalismo religioso esquisitíssimo pelas bandas de cá. Those who say justified, 61% of Republicans think that killing, that murder, that execution is justified. And let me tell you why they think it's justified. The Republican Party is inherently homophobic. They are 100% fine that that lady was murdered because she's gay. They are 100% fine with it because they deem anybody who is not a white evangelical, such as themselves, as less human than they are. Mas calma que tem um anúncio. Você sabia que o ICL agora tem uma revista? Sabia disso? Sabia não? Não sabia. Pois é, a revista Liberta. A revista é semanal, 100% digital e os textos também estão em áudio. Vai ter reportagens, artigos, textos e análises sobre essa quadra maluca da história, escritas por jornalistas do ICL e outros convidados. Para você assinar, é só entrar em revistaliberta.com.br/v-medo e delírio. V de... Usando esse link aí, você pinga um aqui pro Medo e Delírio também. revistaliberta.com.br/v-medo e delírio. Esse link vai estar na descrição do episódio também. Valeu! E como se já não tivesse suficiente, vai aqui mais um relato brutal de uma americana que foi presa pelo ICE. My name is Patty O'Keefe. On Sunday, this past Sunday, January 11th, myself and my good friend Brandon Seguenza were violently arrested and detained by ICE. During that encounter, we had an ICE agent spray pepper spray into our windshield vent. They then broke our windows, dragged us out of our vehicles, handcuffed us, and put us in separate cars. On the way over to the Whipple Detention Center, I was taunted, mocked. Also, on that same ride, one of the agents said that you guys got to stop obstructing us. That's why that lesbian bitch is dead. Speaking about Renee Good, I think it's important, though, that people know that this is what agents are saying. Por isso, o fucking bitch. E obviamente não é só em Minnesota. A desgraça tá em vários estados americanos. E o ICE tá virando um monstro. Yeah, what we are seeing and what we lay out in this report is that ICE detention has expanded dramatically in Trump's first year back in office. The entire system is 75% larger today than it was when he took office, with, as of this week, 70,000 people being held in detention on any given day, up from 40,000 when President Trump took office. In fact, the single largest increase in ICE detention usage is among people who have had no interactions with the criminal justice system at all, who are being arrested in these brand new sweeping policies, such as the use of roving patrols, worksite raids, and the arrest of people at courthouses and immigration check-ins. E bora voltar com o relato da Patty O'Keefe. When we got to the detention center, we saw probably about 100 people in holding cells. We heard screaming, crying, just visceral agony from many of the people who were there.
someone saying, let me go, let me go, let me go, please, let me go, begging. We heard a child crying. My friend Brandon was brought into another room for questioning where he was offered money or legal protection for any undocumented family members that he might have in exchange for names of other undocumented people or names of protest organizers, a bribe, essentially. And another person in his cell, a Hispanic man, was offered that same deal. They both said no. I had a short conversation with a Border Patrol agent who, was wondering why we were here, why we were so passionate about this. And at the end of it, he goes, I think, I kind of just think that we thought all you guys are crazy, right? And so you have people that are desensitized or okay with dehumanization and also think that people that are out here trying to defend their neighbors are crazy. And that's a really dangerous combination. And I think that is coming across in the way that we see that ICE officers are conducting themselves with people across the city. So I am just one example of many. I luckily got to come home from that detention center. And most of the people there did not. This is craziness and it needs to come to an end. E é só o começo. Infelizmente. You note that changes in ICE's arrest practices have led to a well over 2,000% increase in the number of people with no criminal records being held in ICE jails on any given day. Aaron. That's right. In fact, if you look at just the last few months, since the start of fiscal year 2026, so October 1st, 92% of the growth in ICE detention has been among people who have no interaction with the criminal justice system. The system in general expanded by about 5,000 beds over that period, and almost all of that increase came among people who have no criminal record, no prior convictions, or pending criminal charges. An unprecedented situation for immigration detention. E o ICE está sendo turbinado com um orçamento absolutamente pornográfico. Congress voted to give ICE a total of $45 billion for ICE immigration detention through the end of the fiscal year 2029. Cruel! Muito cruel! That's right. So when Trump took office, ICE's budget for detention was $3.4 billion. That is a staggering sum of money already, and it let ICE detain on average 41,500 people on any given day. But thanks to the so-called One Big Beautiful Bill Act, ICE now has an average annual budget of $15 billion over the next 4 years. By comparison, the entire Federal Bureau of Prisons, their budget is less than $9 billion. Caralho! So ICE's detention budget alone is larger than the entire budget of the federal prison system. And that puts ICE on track by the end of Trump's second term in office to rival the federal prison system in sheer size. E sempre lembrando isso aqui, ó. Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing, my own morality. My own mind. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E bora para as prisões do ICE. Add to that, the Trump administration worked with Florida to create a brand new model of immigration detention, one run entirely by the state and barely supervised whatsoever by the federal government. This is the infamous so-called alligator Alcatraz, the Everglades detention camp where hundreds of people are held. And that tent camp in Florida is the model for Trump's new expansion of ICE detention, with Camp East Montana on Fort Bliss, 5,000 people to be detained there, and they are looking at more military bases to hold people, and even potentially looking at warehouses, converting them into facilities to hold maybe upwards of 10,000 people at a single place. But crucially, all of this has been slower than they wanted. Their hope was to have over 100,000 people in detention by today. They've hit 70,000. The number keeps going up, but they have not yet been able to fully expand to the extent that they want. And I think that's a good thing because the situation is going to get worse. E as cadeias do ICE têm o mesmo apreço pelos direitos humanos que o Bukele. Bora para a matéria da Andrea Pitzer no dia 5 de julho de 2025 no MS Now.
Esse campo é diferente de outras instalações de detenção de imigrantes por alguns motivos. Primeiro, sua capacidade projetada de 5.000 vagas é várias vezes maior do que a média dos centros de detenção, embora o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, esteja buscando instalações ainda maiores. Suas tendas improvisadas e gaiolas de arame deixam os detidos expostos, lembrando a prisão Secot de El Salvador. E ele é apresentado como um campo temporário, sob a premissa de que o governo será capaz de processar rapidamente um grande número de detidos em audiências judiciais relâmpago, conduzidas por membros da Guarda Nacional convertidos em juízes de imigração. E por aqui, o que a extrema-direita brasileira mais quer são presídios à la Bukele. O tratamento tem que ser duro. Eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências. Mano, corra, rapaz. Esse aí deve ser o candidato da direita, hein? Mas olha que os nossos presídios aqui sempre tiveram problema com direitos humanos. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. Bora para Daniela Arcanjo no dia 19 na Folha. Desde janeiro de 2023, quando o Centro de Confinamento do Terrorismo, Secot, foi inaugurado em El Salvador, 14 políticos brasileiros, 12 deputados, um senador e um governador, visitaram o país centro-americano para conhecer a política de segurança pública do presidente Nayib Bukele. A romaria custou ao menos R$ 407.200 aos cofres públicos brasileiros. E pra lá foram Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o agora foragido Ramagem e o Osmar Terra. Podem escrever isso e me cobrem. E por aí vai a lista de cretinos. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Porque quem tá na pista lá nos Estados Unidos de novo são os Panteras Negras. No ICE agent ever run up on me. I guarantee you they won't. I'll put a hole in their chest the size of a window. That's what's gonna happen when they touch me. Pois é, os Panteras Negras estão nas ruas com umas armas pesadíssimas. Por lá isso é permitido. E se der mole, daqui a pouco vai ter republicano pedindo restrição ao acesso às armas. Diz aí, Eduardo. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Isso aí já aconteceu na década de 60, mais precisamente em 1967. Procure saber! Bora seguir com o Pantera Negra. Unarmed woman was killed by ICE. If you think you're about to come and brutalize the people while we're standing here, fuck around and find out. Our interactions with the police and ICE, and we hold them accountable. We hold them accountable. We patrol the community and we hold them accountable. The Black Panther Party from Self-Defense, we're the same Panther Party from back in the day, but we're a little more aggressive now, you dig? Carry bigger guns and we don't take no shit. Places where there are a lot of immigrants at, I think that the community around them needs to take special care to them and needs to start escorting them to and from everywhere to make sure that they're safe. Because them ICE agents ain't gonna act like that if it's a bunch of people standing outside with assault rifles and shotguns. They should be fearful that the public's gonna be dissatisfied with their job that they're doing, not feeling like they're tyrants, not feeling like they're bullies because they got guns and body armor and walkie-talkies. That makes them immune to whatever the people would do. I think you want to correct the ideology of the pig and the mentality of the slave catcher. You meet them with equal force. All power to the motherfucking people. No power to the pig. E olha esse relato de outro Pantera Negra. You know why we're here? We was told ICE was hopping on the people over here, over at the Brazilian bakery and over here in the neighborhoods. Now, yeah, we came out here and we see like them Sprinter vans parked and all these blacked out vehicles parked. But it's like maybe they're in their hotels getting some sleep or something, or maybe they knew that the Black Panther Party was coming, you know? Like I said before, and like I said again, and like Huey Newton said back in the day, the Black Panther Party is an internationalist group. So we stand with all oppressed people, no matter what your ethnic background is, no matter what your cultural background is. We stand with all oppressed people. So a war on the immigrants of the United States of America is a war on everybody in America. It ain't just a war on people who just came here. Hey, dig this, ICE ain't just coming after us. They just killed an unarmed black man in LA. But you sitting up here acting like, oh, that's not our fight. Be real. All power to the people. A gente já tinha noção que esse episódio não ia ser lá muito alegre, mas não que seria bizarramente sombrio como essa desgraça que a gente compilou aí. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Essa nação é os Estados Unidos, no caso. Como a gente já falou no começo desse episódio, o que a gente tá vendo nos Estados Unidos é o sucesso meteórico de um governo de extrema-direita. Aí você pega aí figuras da extrema-direita, o Jair, o Trump, o Milley. O que tem de mais abjeto na raça humana? 3 ressentidos que reúnem o que há de pior na humanidade. E não é à toa que a extrema-direita odeia as mulheres. E o que a gente tá vendo aí é a mais insana das cruzadas. Ah, e esse roteiro aqui já tava pronto, já tinha acabado, mas... Breaking news. They're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody, or, you know, they're dealing with rough people. They're going to make a mistake sometimes. It can happen. We feel terribly. I felt horribly when I was told that the young woman who
was had the tragedy. It's a tragedy. It's a horrible thing. Everybody would say, ICE would say the same thing. Eu duvido! A retórica até então era de que ela era domestic terrorist. E o que fez o Trump mudar de retórica, hein? Antes era Highly disrespectful. Deranged lunatic woman. Professional ICE agitator. Domestic terrorist. Pois é, antes era isso aí, mas agora... But when I learned her parents and her father in particular I hope he still is, but I don't know, was a tremendous Trump fan. Vai tomar no cu, bicho! He was all for Trump, loved Trump. And, it's terrible. I was told that by a lot of people. They said, oh, he loves you. He was I hope he still feels that way. I don't know. It's a hard situation. But her father was a tremendous, and parents were tremendous Trump fans. It's so sad. It just happens. It's terrible. Acontece o caralho, rapaz. E é impressionante como, até num raro momento de empatia, o Trump só enxerga o próprio umbigo. O que quebrou o Trump não foi o que aconteceu, não. Foi o fato do pai da Renee Good gostar muito dele, do Trump. Pois é, tamo numa quadra miserável da história em que um sociopata tá no comando da maior potência militar do planeta. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes. Um beijo no coração de vocês. Um abraço! Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Quem mais mata do Brasil, o que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Segundo lugar, de baixo para cima. A polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor. E não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso. É o velho discurso americano, quando elimina, tem que botar a culpa em quem morreu. Ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. Sim. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença, que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil, não existia no passado, com o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66%, é isso? É o chamado cidadão de bem, que compra arma supostamente para defender do bandido, e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho, mata o motorista de táxi que discutiu. E essa é a grande diferença do passado. E a segunda é que os idealistas da violência, os que propagam a violência, chamada bancada da bala, por exemplo, é um exemplo, eles descobriram, é muito triste falar isso, acho profundamente triste, que matar ganha voto. Acabou? Não. Oi Pedro, oi Cristiano, obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno Langiani, eu sou consultor sênior do Instituto Sou da Paz. E depois da operação policial mais letal da história do Brasil, nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, aquela que deixou 120 mortos, incluindo 5 policiais, a gente ouviu muito se falar dos drones usados pelo Comando Vermelho para lançar bombas e dos mais de 90 fuzis que foram apreendidos. Mas quase ninguém na imprensa fez a pergunta mais importante: como uma facção criminosa consegue munição suficiente para trocar
trocar tiros com a polícia por 12 horas. Foi atrás dessa resposta que o Instituto Sou da Paz, em parceria com o jornalista Rafael Soares, do jornal o Globo, começou a investigar. A gente foi atrás de processos judiciais ligados a apreensões de munições destinadas ao Comando Vermelho, tanto da mega operação de outubro, quanto de outros casos anteriores, onde essa munição foi apreendida em transporte para o Rio de Janeiro. Já mapeamos mais de 10 processos, que são mais de 14 mil munições de fuzil, e um desses casos, que virou reportagem agora em janeiro, mostrou uma apreensão de 2019, onde 2.000 munições foram apreendidas em Goiás, a caminho do Rio de Janeiro. E um dos presos contou que o destino dessa munição era o irmão Doca, referência direto à liderança do Comando Vermelho na Penha. Só nessa apreensão, segundo o que a gente analisou nos laudos policiais, 75% das munições eram munições da Companhia Brasileira de Cartucho, marcadas com códigos de rastreabilidades que indicam desvios de forças de segurança, e aí a gente está falando de mais de 40 lotes diferentes. No total daquela amostra coletada, falando daquelas 14 mil munições de fuzil, mesmo as munições que tinham lotes com identificação eram cerca de 30% das munições. Com base nessa amostra de dados, a gente conseguiu identificar lotes comprados por polícias do Rio, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, além de instituições federais como o Exército Brasileiro e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, mostrando um pouco como esse é um problema histórico e não está concentrado num estado ou numa força de segurança só. O Exército, desde 2023, se recusa a responder pedidos via Lei de Acesso à Informação que a gente fez para ter acesso à listagem de quais instituições compraram quais lotes e qual é o código. Isso já foi objeto de uma matéria do Intercept, do repórter Thales Alcântara, e essa falta de transparência impede que a sociedade civil e a imprensa consigam denunciar os desvios e pressionar por responsabilização. E não é essa munição que some. Em um dos casos investigados, em que um policial civil teve a perna amputada após ser baleado com um fuzil na Operação de Outubro, foram apreendidos 2 fuzis 762 de fabricação nacional. Pelo menos um deles era da própria polícia, desviado em 2010. 15 anos depois, esse fuzil seguia nas mãos do crime e só foi apreendido em outubro do ano passado. Sabe-se lá quantos assassinatos esse fuzil ajudou a cometer. Pior de tudo é que esse inquérito desse desvio em 2010, onde 6 fuzis e algumas submetralhadoras desapareceram do 16º Batalhão da Polícia Militar, o primeiro inquérito desapareceu. O segundo inquérito foi arquivado sem responsabilizar ninguém. A informação de que esse fuzil apreendido ano passado era de desvio só veio à tona por descoberta nossa. O inquérito da apreensão sequer fez algum tipo de rastreamento para identificar a origem dessa arma. E a cereja do bolo é que o governo do Rio, faz alguns anos, o governador Cláudio Castro colocou um programa de bonificação por apreensão de fuzis. Então, a gente vai ter nesse caso policiais sendo bonificados por apreender uma arma que nunca deveria ter saído da própria polícia e cujo desvio não gerou punição para ninguém. Estamos assistindo agora, nesse cenário pré-eleitoral, um monte de políticos e candidatos prometendo ser super duro contra o crime organizado, mas a gente tem visto pouquíssima política pública destinada a rastrear e impedir o desvio dessas armas de fogo e munições. O Instituto Sou da Paz vai continuar investigando e trazendo esses dados à luz, em parceria ou não com órgãos públicos, porque a gente acredita que a sociedade merece saber e a segurança só melhora com diagnóstico claro e ação concreta. Cristiano e Pedro, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema e um abraço a todos os ouvintes do Medo e Delírio. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo.
Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.